a liderança da igreja pela confiança de nos ceder o microfone para estar assim, ministrando a palavra. Abram suas Bíblias em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 16. Muito feliz, queridos, depois de alguns anos, quase 5 anos, estudando e trabalhando à noite. Já tem mais ou menos uns 15 dias a qual conseguimos mudar de horário e temos a noite aqui para cultuar com os irmãos. Foi um tempo que a gente ficou um pouco distante, né? Estava estudando também e trabalhando, mas o Senhor nos deu o privilégio de estar fazendo a melhor coisa. A coisa que eu mais tenho prazer nessa vida é meditar e falar do amor de Jesus. E é isso que vamos ver nessa noite. Todos acharam? No versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. 23. E na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que está debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, estou feito ministro. Não poderia deixar de falar do que o apóstolo Paulo dizia: eu não me canso de falar as mesmas coisas. O apóstolo Paulo, o homem que escreveu praticamente metade do Novo Testamento, ele tinha um assunto só. Era aquela música de uma nota só: Jesus Cristo e esse crucificado. Sabemos que todo o Evangelho, toda a Bíblia, tudo que temos de regra, fé e prática, tem a centralidade em Cristo. Desde Gênesis, porque algumas pessoas têm uma visão de Cristo só como o Jesus que nasceu há 2000 anos atrás. Só que a gente, como cristãos, a gente tem que entender não só Cristo na sua funcionalidade, Jesus Cristo que veio, morreu na cruz, aquele homem bom que curava, mas a gente tem que ver que tudo faz parte de um plano. Tem um plano todo, tem uma história, a Bíblia toda é focada nisso aqui. No finalzinho, o que era para acontecer, que Deus não foi prego de surpresa. A gente conhece a história do homem, a sua queda, a sua criação. Sabemos que somos criados por Deus. Sabemos também, através da Escritura, que o homem teve a sua queda. E por um homem entrou o pecado no mundo, e todos são
culpados. Mas sabemos também que o Senhor, Ele deu a sua vida para nos levar de volta ao projeto original. Porque Isaías diz que o Senhor nos criou para a sua glória, para que dessemos louvor. Foi para isso que fomos criados originalmente. Mas o homem caiu, todos sabem. A palavra do Senhor, a gente vê os evangelhos, como Mateus, começando trazendo a genealogia de Cristo, né? Desde lá do início, o outro vem também trazendo, Marcos, Lucas, foi mais específico ainda na genealogia, mas a gente vê João começando o seu evangelho assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Ele já começa dizendo que Jesus, da sua pré-existência. Então, o tema central de tudo converge em Jesus. Colossenses 1,17 diz: Ele é antes de todas as coisas, como lemos, né? E nele subsiste todas as coisas. Ele tem a sua eternidade. Jesus Cristo, Ele é eterno. Quando Moisés estava lá no Egito com aquele povo e era para sair, Deus mandou ele ir falar com o faraó. E aí quando o faraó disse: rapaz, chega lá, eu vou dizer o quê? Ficou com medo. E Deus disse para ele: diga que o eu sou mandou. E a gente vê Jesus repetindo isso em João 8,58, dizendo: o eu sou. Ele é o eu sou. Então sabemos que Cristo, Ele é Deus. Ele só não foi só aquele homem bonzinho que veio à terra, né? Deu comida aos famintos. Pela uma religião a qual conhecemos que é uma seita. Tem um mês falando de Jesus. Eu até compartilhei com os colegas, pastores, botou no grupo dos varões, falando da sutileza, mostrando Jesus como um camarada, que morreu por alguns, para resolver uns probleminhas. Não, Jesus Cristo é a causa da nossa salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele morreu por todo mundo, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o texto áureo da Bíblia. Sabemos que Jesus Cristo, Ele é o eterno. Em Apocalipse, a gente vê isso lá de Gênesis, falou em Êxodo: eu sou. Em Apocalipse 1,8 está lá: eu sou o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Jesus não é só o meio. João descrevendo no capítulo 17,5, o próprio Jesus, ele dizendo, na sua oração, ele começa orando por ele. Ele diz: e agora, Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus orou por ele ali em João 17. Sabemos que quase um terço do livro de João trata da última semana de Jesus. Você pega ali um terço do livro, já é a última semana de Jesus, de domingo a quinta. A famosa do Hosana ao crucifica-o. O povo estava domingo ali, Hosana, cortando palhas, mandando Jesus passar ali no jumentinho, todo mundo clamando como rei. E na quinta-feira estava crucifica-o. Mas não foi algo por acaso. A Bíblia, até o dia, a gente vai lá em Êxodo, quando é instituído a Páscoa. Eu vim ali, estava lembrando de Sara, aí vem Sariga andando, aí pegou carona com a gente. Eu digo: eita, Sara, mais uma Semana Santa, mais um domingo de Páscoa que eu vou ministrar. Eu já ministrei dos 10 anos aqui na IBMVP, eu acho que eu já preguei umas 6 ou 7 vezes na Páscoa, no domingo de Páscoa. Aí eu falei com o pastor: esse ano não, esse ano eu vou viajar. Aí eu vou pregar então um pouquinho antes, não vou falar da Páscoa esse ano. Mas não tenho outra coisa para pregar a não ser Jesus. Não tem outra coisa para pregar. Infelizmente, hoje não vai ter chave para ninguém. Não vai ter chave nenhuma para vocês. Só se for, Alisson, como é? Uma de fenda. Para ajustar. É eu que vou bater na igreja? Deus me livre. Ninguém tem coragem
de desrespeitar a minha esposa. Pode até ter, né? Ninguém tem coragem de falar da esposa de Wallace e Wallace na frente de Wallace. Como é que a gente vai bater na noiva que é de Cristo? Que ele comprou, que ele pagou. A gente só pode usar, a Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros. Eu estou falando com os irmãos aqui, eu estou sendo exortado. Eu estou sendo exortado primeiro. Quando eu leio o texto, o primeiro que começa, porque diz que a palavra de Deus é apta para ensinar, redarguir, corrigir, né? Tudo em amor. Porque às vezes a gente decide amar algumas vezes, mas Deus é amor, a sua essência é amor. E é uma das coisas que ele emana para nós. Sabemos que ele é um Deus que faz isso. A gente decide amar. Então sabemos que Jesus Cristo é a centralidade de tudo. Da vida do cristão, da vida da igreja. Sem essa mensagem, sem essa centralidade de Cristo, que ele é o eterno, que tudo converge nele, pode fechar as portas. Qualquer outro evangelho que não seja esse aqui, esqueça. Evangelho sem Cristo não dá. Evangelho sem mensagem da cruz não é evangelho. Pode chamar a igreja de clube, pode chamar a igreja de lugar de socializar, de qualquer coisa, lugar de comunhão. Mas a noiva de Cristo, a centralidade é nele. E ele é eterno. Jesus, Salvador. Cristo significa ungido. O Jesus nasceu de mulher, mas pela concepção virginal. Nós cremos, é um do nosso credo. Foi obra de Deus, não teve interferência do homem, porque o homem é contaminado. Então Jesus Cristo, ele nasceu sem pecado e morreu sem pecado. Ele se fez pecado por nós, para cumprir aquilo que está em Isaías. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente repete isso, mas quem cumpriu isso foi Jesus, o primeiro missionário. Jesus é o Deus que ele se fez homem. Ele veio e habitou. Como está lá a passagem, uma das mais lindas que eu gosto da Bíblia, que é em Filipenses 2, a partir do 4, que diz, mesmo sendo Deus, falando de Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo e foi obediente. Obediente. A gente não vê, Cláudio não tem que ser obediente aos filhos dele. Ninguém aqui, eu não tenho que ser obediente ao meu filho. Mas a gente vê lá que Hebreus diz que Jesus Cristo, ainda sendo Deus, teve que aprender a obedecer. Era algo que ele dizia, haja. O homem que tem todo o poder se fez carne e aprendeu a obedecer. Obedecer o quê? A cumprir o que ele se propôs a fazer. A entregar a sua vida. Deixar a sua divindade. Jesus, a gente sabe que ele tem a deidade dele. 100% homem, mas 100% Deus. Por que como homem? Teve fome. A Bíblia diz que ele teve fome. Inclusive nessa última semana, quando ele saiu no domingo, na segunda-feira, ele passou de manhã, encontrou uma árvore. Esse versículo eu já me engasguei com ele um bocado de vez. Jesus vindo da árvore, fez um milagre ao contrário. Amaldiçoou. Jesus só abençoava, Jesus não amaldiçoava nada. Amaldiçoou aquela árvore, nunca mais nasce fruto de ti. E Jesus foi ao encontro da árvore. Quando chegou lá na figueira, ela não tinha fruto. Não era nem época. Mesmo assim, Jesus amaldiçoou. Por que ele amaldiçoou? Porque a árvore, se você for olhar, eu estudei até as propriedades nutricionais do figo. Figo, até as propriedades nutricionais eu pesquisei. Então, aquela árvore, ela tinha a aparência dela. Quem olhar para a árvore daquele jeito que ela estava, cheia de folhas, com certeza ela tinha fruto. Porque ela estava com formato que já tinha fruto. Só que quando chegou lá não tinha, era só aparência. Isso aí tem uma parte que diz que pode ser Israel, né? Que é a figueira estéril, tal. Mas vamos adiante, é outro passo. Mas Jesus teve fome, Jesus teve sede. Ele pediu água na cruz. E essa fome, essa sede, foi num período que ele estava com a sua debilidade humana, como homem. Porque ele não usou o seu benefício. Ninguém com Jesus passava sede. Ninguém com Jesus passava fome. Porque quem ele encontrava, ele fazia o milagre.
Jesus, ele tinha íntima compaixão pelas pessoas. Ele chorava quando ele via as pessoas sofrendo. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Então a gente vê a sua humanidade aí. Mas também cumpriu-se o que Isaías também falou no capítulo 7. Portanto, o Senhor dará a si mesmo um sinal. Da virgem nascerá um. E esse será o quê? Conselheiro, príncipe da paz. O que mais, igreja? Ajuda a pregar aí, irmãos. Deus forte. Maravilhoso. Deus forte, maravilhoso. Pai da eternidade, príncipe da paz. É esse Jesus. Não só o Jesus que nasceu de Maria, não. É o Jesus eterno. Que a Bíblia vem narrando tudo, até o jeito que ele morreu, o jeito que ele ia ser escolhido, o jeito que ele ia ser examinado, a data da preparação, quando Jesus comeu ali os pães asmos, a data do 10º dia, a 14º, até os dias contados, que o dia que o cordeiro ia ser imolado. Por isso que João, no capítulo 1, versículo 29, quando ele olhou, ele diz: olha o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse é o Jesus. Então, a palavra hoje, igreja, é de conscientização. Porque Jesus tinha essa preocupação, Alice. Porque Jesus era uma multidão atrás dele. Eu lembro de uma mensagem que você pregou, que foi fora do território, que ele chegou para o discípulo e perguntou, né? Que dizes que eu sou? E hoje a pergunta, essa pergunta ecoa até hoje. Jesus está perguntando para mim e para você: quem diz que eu sou? Qual é a sua visão hoje de Jesus? É um iFood? Jesus, eu estou com vontade disso. Me dá. Ou está naquela parte que... As mensagens assim agora. Jesus deixou você ver, é seu. Não, a mensagem de Jesus foi: quer seguir a mim? Negue-se a si mesmo. Ou vai ser negar você é difícil. Ou negocinho ruim de controlar é nós mesmos. A Bíblia diz que é mais fácil dominar cidades. É mais fácil controlar um rebanho. Gente assim, do que eu mesmo. Alex, não faz isso não, Alex. Alex, cuidado. Tu tá de pé, cuidado para que não caia. É isso que a Bíblia diz. Paulo instruindo o seu jovem pastor Timóteo. Diz: Timóteo, cuidado contigo mesmo, viu, Timóteo, para ver se tu se salva, viu? Está lá no capítulo 4. As últimas palavras de Paulo com Timóteo foi: fique alerta, cuidado, não se embarace. Não se embarace não. A visão, hoje o povo prega Jesus Cristo como Salvador. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o meu Salvador, creio. Você crê que Jesus é seu Salvador? Creio. Você crê que Jesus é o Senhor da sua vida? Eu creio, mas Ele é. Porque quando Ele é o Senhor da sua vida, aí, meu amigo, o negócio já pega. Aí temos que falar como Paulo: não, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. A gente vê a palavra de Deus nos falando em 2 Coríntios 5, do 21. Fala que Ele veio para nos libertar do pecado e da morte. A Bíblia diz que Ele se fez pecado, sem ter pecado. Ele levou, pagou a nossa culpa. Nós, como cristãos, devemos conhecer essa questão da cristologia. Falou elogia, os irmãos já disseram: está repreendido, porque, né, teologia não gosta. Mas o que é cristologia? É o estudo das coisas de Cristo. É pegar tudo na Bíblia que fala de Cristo e aplicar na sua vida. Porque o próprio Jesus diz: vocês erram porque não examinam a palavra. Errais em não conhecer as Escrituras. Quando você entende, só que assim, não é por palavras persuasivas, de sabedoria humana, de intelecto, não. É o Espírito. Quando o nosso Espírito, a gente pega a nossa carne, segura ela um pouquinho,
deixa o Espírito fluir, é que às vezes intercede com gemidos inexprimíveis, porque é o nosso meio de contato com Deus. Deus tem várias maneiras de falar, de ser um culto abençoado, de um culto fervoroso. Eu não ouvi nenhum aleluia. Eu não vi nenhum sapateado ainda hoje aqui. Não vi nenhum pulo. Eita, Deus, fala! Não falei de irmão nenhum. Fico certo, irmão. Fala, Deus! Não. Porque a palavra, no culto mais solene que tem, Diácono Cláudio, o culto mais solene, a Santa Ceia, o diácono está também estudando, né? Toda terça-feira aqui, 2 horas, aprendendo, coisa boa que a MMVP está fazendo. Todo mundo, o curso aspirante a diácono, tá cheio de pastor aprendendo, né? Eu não perdi um ainda, tá uma bênção. A gente está esmiuçando. Então, a sessão mais solene, o culto mais solene, mais importante que a gente faz aqui na igreja, é o culto da ceia. E no culto da ceia, a palavra que é repetida toda vez, qual é? Examine-se, pois, o homem ao seu irmão. É assim? Examine-se o homem a si mesmo. Então, examine-se, examinar à luz de quê? Dos meus olhos, do meu coração, do meu sentimento. Eu vou me examinar segundo o meu sentimento. Meu coração está dizendo que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, que aos seus olhos tudo parece bom, mas o caminho é de morte. E é Deus que esquadrinha. Romanos 12 diz: renovai o vosso entendimento. Nos alerta a levar nosso pensamento cativo, botar dentro da palavra. Porque que coisa terrível, Diácono André. Léo, imagine a gente passar a vida toda servindo a Jesus, falando de Jesus, e chegar naquele dia e dizer: quem é você? Não te conheço. Porque o evangelho às vezes pode estar funcionando de uma forma horizontal. Eu pregando, tu ouvindo, agora eu daqui, mas nenhum contato com Deus. Mas isso é possível? É. Porque naquele dia Jesus disse que vai ter gente dizendo: Senhor, falando do teu nome. Teve cura, teve milagre, teve repeté, teve pulo, teve dança. Rapaz, é perigoso. Quando a gente estuda, irmão, quando vai preparar um texto desse, o primeiro a cair na lapiada é nós mesmos. E a espada é 2 gumes. Você pega, você segurar um punhal, do lado que você pegar, você se corta. Você pegar do lado de cá, corta, é afiado. Do lado de cá, é afiado também. Onde você pegar, você se corta. E a Bíblia diz que ele é penetrante, vai até juntas e medulas. Irmãos, Paulo já alertava. João alertou. Todos os apóstolos alertavam. Jesus começou dizendo: cuidado, nos últimos tempos vai vir muitas coisas erradas, enganando. O perigo não é só desviar. O perigo é você estar achando que está na igreja e está fora do plano da salvação. A gente se preocupa muito com os perdidos de fora. E se tiver perdido dentro de casa? Jesus, nos ajuda. O negócio é tão sério que Jesus disse: quem for limpo, limpe-se mais. Quem for sujo, não adianta ficar mal lavado, não. Ou é sujo ou é limpo, suje-se mais. Rapaz, a palavra é dura nessas coisas. Rapaz. A palavra é dura nessas coisas. Mas Jesus Cristo, o importante, que se cumpriu o que disse Isaías 53. A palavra de Deus se cumpriu. Como eu sempre digo, ele prometeu que viria, veio. Ele falou aos seus discípulos: eu vou entregar a minha vida, eu vou morrer. E ele morreu. Ele prometeu que ia ressuscitar, ele ressuscitou. Ele disse que ia para o céu, ele foi. Ele disse que não ia deixar órfão, e não deixou. Ele disse que enviará o outro Consolador, e enviou o Espírito Santo. Que ele não ia habitar só no meio de nós, porque ele, como humano, ele estava limitado ali, ao espaço. Como glorificado, ele já atravessava a parede. Mas ele disse: não estarei mais no meio de vós, mas estarei em vós. Será que ele está?
Tá, porque está em você aí. A gente canta, o Espírito Santo se move em você, né? Deus está em você, Ele se move em você. Nós cremos, uma das nossos credos é a Trindade. Então, estamos em Deus. Por quê? Porque essa reconciliação foi feita com Cristo. É isso que a gente tem que entender. Não é por obras. O que é que Efésios 2,8 diz? Não devemos nos gloriar, porque a salvação é pela graça. E isso não vem de nós, não. Não vem de vós, não. Ela vem de Deus. É um dom gratuito de Deus. Jesus, ele cumpriu toda a Escritura. A Bíblia diz que seria um profeta. Moisés, lá no Deuteronômio 18, ele diz: vai surgir um aqui, profeta, escute-o. Apontando para Jesus. Moisés, quando a gente estuda tipologia, Cláudio, rapaz, você vai ver, olha, isso aqui é Jesus. Aí você começa a ler o Antigo Testamento, olha, isso aqui é Jesus. Tudo aponta para ele. A Bíblia todinha, quando você vai estudar a teologia, André, você vai olhando, aqui é Jesus. Aqui é Jesus, tudo é Jesus, porque dele, para ele e ele são todas as coisas. A gente cantou aqui na estante, as coisas que Jesus é, tudo é dele, e para ele, por meio dele, são todas as coisas que a gente cantou. Então esse é o Evangelho. Ele, até o povo, lá em João, Jesus fazendo aqueles sinais, aí o povo diz, esse certamente é profeta. Até o povo lá estava reconhecendo, esse aí é profeta mesmo, viu? Então Jesus, ele teve a característica de profeta. Jesus, ele teve a característica de sacerdote. Não o sacerdote comum, mas o sumo sacerdote. Hebreus 7,15 diz, portanto ele é capaz de salvar completamente aqueles que por meio dele se aproxima de Deus, pois vive para sempre e intercede por eles. Hebreus 4,15 também diz, não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. A Bíblia afirma que temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. A Bíblia diz que uma das características de Jesus, filhinhos, João, né? Não pequei, mas não tem problema não, você vai pecar, né? Não se preocupe, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Só que a palavra diz também para a gente ter cuidado. Programação neurolinguística, vou saber motivar os irmãos, vou ser coach de evangelho, vou emocionar você, você vai dar glória, você vai rodar, você vai cair, você vai perder a consciência, vai se emocionar. Só que aí depois, quando você estiver em casa sozinha, você estiver sozinho, que vier a tristeza, vier a angústia, quem vai segurar? A emoção vai estar boa? Quem vai segurar é a razão. E Jesus, a palavra, Jesus falou: conheceis a Escritura, errais por isso. O texto lá, 3,15, diz que devemos manusear bem a palavra. Porque quando alguém nos pedir a razão, não é a emoção da vossa fé. Quando pedir a razão da vossa fé, vocês estejam aptos para responder com firmeza o que é a sua fé. O Evangelho é coisa séria, estão distorcendo a palavra de Deus. E isso até porque a Bíblia diz que nos últimos tempos não suportarão os comichões do ouvido, não suportarão a sã doutrina. Mas graças a Deus que na Rua da Linha, no Parque Verde, tem uma igreja que ainda tem espaço para pregar a palavra. Purinha, não botei nem uma gota de açúcar aqui ainda. No final vou adoçar um pouquinho aqui, só para a gente ir para casa. Porque quando Deus disse a Ezequiel, come do rolo, pois quando fez o efeito, cumpriu o propósito, ele disse que era doce como mel. A vida do crente não pode ser com emoção, porque senão a gente vai fazer igual Elias. Vai fazer igual Jeremias também. Elias ficou desanimado. O Senhor, mas eu quero morrer, porque o Senhor não está comigo não. Aí Jeremias disse, no capítulo 20, parece que ele diz assim, rapaz, o Senhor me iludiu. E pior, rapaz, iludido eu fiquei. Aí ele diz, não vou falar mais no teu nome. A emoção dá nisso.
Emoção dá nisso. Na emoção, a gente pede até para morrer. Mas quando é a razão, aí é diferente. Então assim, ó, a palavra de Deus, queridos, ela tem sempre razão. Então, Deus fala conosco hoje, ainda com a autoridade de profeta. Eu até anotei para não esquecer. Ele fala conosco com a autoridade de um profeta. Mas ele ainda, a Bíblia diz que ele intercede ainda por nós com compaixão, como um sacerdote ele intercede. E ele reina sobre as nossas vidas com a soberania de um rei. Ele é o nosso rei. Jesus é o nosso rei. Só falta 2 tópicos, eu anotei 7. E a coisa mais importante, irmão. Ele está vivo. E olha, e ele voltará. E ele voltará. A obra de Cristo não terminou quando ele veio ao mundo, morreu, ressuscitou e foi para o céu. Ainda falta mais um cumprimentozinho. Falta uma coisinha. Mais um pouquinho de tempo. O que há de vir, virá e não tardará. Essa é a bendita esperança. Essa é a razão de irmão Oswaldo vir para a igreja. Não é só para vir no dia do cafezão contar a história de pescador. Né, irmão? Só é bom a comunhão, a Bíblia diz. E isso é bom porque lá na igreja primitiva, o povo passava e via os crentes, Diácono Robson, nessa comunhão, nessa amizade, aí eles caíam na graça. Às vezes nem falava, o povo percebia e queria se fazer parte. Quando chegava lá, caía na rede. Caiu na rede, é peixe. Jesus disse, vou fazer vocês pescadores de homens. Para falar dele, então a gente vai pegar ainda muito peixe aí para Jesus. Até sem falar. Até com nossas atitudes, com o nosso testemunho. E Jesus, quando foi assunto aos céus, aí apareceu o anjo. Lembra que os anjos disseram? Varões galileus, por que estáis assim, olhando atônitos para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Dá vontade aqui de abrir, eu vou abrir aqui. A sua vinda será gloriosa e transformadora. Como é que Paulo fala em 2 Tessalonicenses? Irmão, tem mensagem, ó. Quando eu falei ali do texto ali de Jesus, quem diz que eu sou, eu lembro de Wallace pregando lá na Glebacê, marcou. Tem um pastor, Paulo Múcio, eu lembro dele pregando Tessalonicenses 4, a partir do 13 ao 17. Então assim, irmãos, tem mensagens que marcam a gente. Eu nunca, nesses últimos 5 anos eu faltei um bocado de culto. Não foi, Jair? Jair pensou até que a gente ia para o ministério, não foi, Jair? Mas foi a luta. Mas eu nunca perdi um culto. Mas, irmão, tu faltou. Eu faltei alguns, mas o que eu fui, eu aproveitei. Eu lembro de cada mensagem, de cada ministração, porque o Espírito Santo prometeu que ia nos lembrar. Jesus falou, o Espírito Santo vos lembrará, não fique preocupado. Eu lembro de um amigo, Paulo Múcio, já pregou no Congresso de Varões, lembra dele, aquele branquinho? Uma vez eu vi ele pregando isso aqui, ó. Aqui, ó. Dizemos-vos, pois, isto a palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Por isso que Jesus é o primogênito dos mortos, porque os que morrerem em Cristo ressuscitarão também, e terá seu corpo transformado e glorioso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E a parte boa, digo pois, e nós que estivermos vivos, eu quero ser arrebatado, não quero morrer não. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar no Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor um pouquinho? Estaremos com o Senhor por um período? Não. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, está dizendo Paulo aqui, ó, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não é dizer para você que aqui vai ser um mar de rosas, que vai ser uma maravilha. Aí os irmãos mais velhos aqui, ouve aquele corinho, né? Pregadores de rosa, né? Pregue os espinhos. Tem alguém que sabe o que eu estou ensinando aqui?
Pregadores de rosa. Ó, tem umas irmãs mais idosas ali que sabem cantar. Olha lá, irmã Mônica. Olha lá. Não é de minha época não, irmã. Minha avó cantava assim, eu lembro que ela falou desse hino. Então assim, irmãos, pregue completo. Não fique pegando Jesus, pegando só as partezinhas e comendo só o que você quer, não. Porque hoje, irmãos, estamos vivendo uma época difícil, em todas as áreas. Zé-mais é personal. Toda hora deve chegar um lá. Não, eu vi um treino na internet. Ah, eu vou fazer isso. Ah, não, eu já sei tudo. Aí ele busca o que ele quer. Eu quero isso assim, assim, assim. Aí vai lá e busca na internet e acha que aquilo ali é para ele. Quem sabe o que é bom para a gente é Jesus. E isso é expressado através da sua palavra. Não trechos, não versículos isolados. Então, como diz aqui a palavra, o próprio Jesus, no seu sermão final, ele diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele falando dele, com todos os seus anjos, assentar-se-á seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Ó, aí a parte do juiz, ó, presta atenção. Todas as nações serão reunidas diante do rei, porque ele vai estar no trono da sua glória. E o que o rei vai fazer aqui? Ele separará uns dos outros, ou umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Olha. Então vamos se aprumar no caminho, porque quando chegar lá, não, irmão, quando eu vou vencer na glória, não, irmão, na glória não é lugar de vencer. Porque lá em Apocalipse, todas as bênçãos que está lá, você vai ler lá, está lá, ao que vencer, ao que vencer. Então aqui, e será que dá para vencer? Dá. Porque ó, nosso irmãozinho Paulo, que eu gosto muito de Paulo, ele disse: rapaz, em Cristo nós somos campeão, não fica bom. Nós somos vencedor, não, nós somos mais, ele não achou uma palavra, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Para finalizar, o que faremos diante da centralidade de Jesus? De todos esses aspectos de Jesus, porque Jesus não é só um amuleto para a gente pedir, não é o nosso caixa eletrônico, que a gente só quer sacar. Jesus não é só aquele que fica dando as bênçãos, Jesus é o nosso Salvador, é aquele que um dia a gente vai dar conta, é aquele que tem o nosso galardão. Pastor Robson não tem nada para nos dar, porque Jesus não entregou a ele nada para ele nos dar, em termos de recompensa. Porque Jesus disse, Paulo disse, eu sei quem estava no meu depósito. Não estava na mão de Pedro, não estava na mão porque alguns morreram, então podia ter passado para a mão de João, que foi o que morreu mais velhinho. Não deixou na mão de João, não deixou na mão de ninguém, está na mão dele. Então não tem perigo. Você já teve alguma coisa assim, rapaz, entregue isso à irmã. Aí a pessoa disse, aí ela não vai dar outra pessoa para entregar para outra, vai que extravia. Não, pai, deixa que eu entrego. Não, me dê que eu entrego. Não, deixa estar em minha mão. Vai que, né, entrega para outro. Então, a recompensa, irmão, é tudo. A Bíblia diz que até copo de água tem recompensa. Jesus não é injusto para esquecer de nenhum do vosso trabalho. A Bíblia diz que nenhum trabalho é vão para o Senhor. Então devemos ficar despreocupados, que não fazemos evangelho horizontal, evangelho para homens ver, é evangelho para cumprir o ID de Jesus. E é um mandamento mesmo? É. Porque o próprio de Jesus disse, assim como o Pai me enviou, olha, vou fazer um negócio, eu vou enviar você também. Então, ou você é um enviado, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Se eu não fizer o propósito que eu fui chamado, não é assim. Se eu não... Esse copo aqui é para beber água. Se esse copo estiver furado, não estiver segurando água, você ia trazer água para cá, ele perdeu a função dele. Então nós, como cristãos, temos uma função. Qualquer coisa em casa que não esteja usando, rapaz, se não presta mais não tem utilidade nenhuma.
Já pensou nos tornarmos cristãos inúteis? Porque nós temos um propósito. Ah, mas o Senhor que faz a obra. A Bíblia diz, e o Senhor cooperava com eles. Na expansão da igreja, na história da igreja está lá. E o Espírito Santo cooperava com eles. Mas diz assim, e os cooperadores do Senhor. E os cooperadores da obra. Então, é uma troca. É um mecanismo. E nós, pela bondade, pela misericórdia, pela multiforme graça de Deus, Ele deu a cada um dom. Cada um tem um dom. E nenhum dom é melhor do que o outro. Quando a gente chega ali, o diácono nos recebe. Até no curso eu tornei a reprisar. Às vezes o culto flui aqui, é porque teve quem chegou cedo, abriu, não é eu que estou ministrando não. E quem acendeu a luz, ligou o ar, ajeitou o som, preparou tudo, o outro está ali, não para, conserta, bota a mídia, mexe, a outra está aqui trabalhando. O culto está fluindo. Léo está ali deixando o som, no grau. Tudo, irmão, é um mecanismo aí do trabalho, todos cooperam. O dedo não pode dizer para o braço para a orelha, para a boca. E já vai 44 minutos de ministração. E eu vou encerrar. Então, a pergunta é que fica, diante dessa tamanha grandeza do que é Jesus, do que Jesus representa, o que vamos fazer diante desse esclarecimento? Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas o negócio ruim de saber, quando você sabe, você já vira, você não pode mais ser considerado inculpável. Porque você entende aquilo. Se você não seguir a regra, você já foi instruído. Então, a gente já sabe qual é a função. Aí tem aquele texto muito bem. Tem alguém que não é crente? Mas todo mundo é crente hoje, né? Tem alguém que não é crente? Já não vou nem fazer o apelo no final. Mas Jesus lá em Apocalipse, a gente usa muito esse versículo. Eis que estou à porta e bato. Jesus está falando para quem? O coração do pecador ou Wallace? Quando Jesus diz lá em Apocalipse, falando das igrejas, eis que estou à porta e bato. A igreja de quem? De Laodiceia. Se ele está do lado de fora e está batendo na porta, querendo entrar, é porque ele não está dentro. Ele está dizendo, estou à porta e bato. Então, se ele estiver fora, abre a porta. E vocês já ouviram falar dessa porta chamada coração, que só tem trinco por lá de dentro. Lá de fora não tem trinco. Então, quem abre é nós. Então, diante dessa palavra, de quem Jesus é, porque Jesus está preocupado em você saber o que você acha que ele é. Jesus quer saber, eu sou o que para você? Porque ele perguntou aos discípulos, ele ficou 3 anos caminhando com os discípulos, mostrando tudo, mas mesmo assim, e quando respondeu, como foi, eu sei que ministrou isso aqui, quando Pedro falou, Jesus disse o que a ele? Parabéns, Pedro, foi você. É Deus que se revela através da sua palavra, através do seu espírito, que fala com o nosso espírito, que interliga com o dele. E aí temos essa comunhão e essa palavra. E para finalizar, já falamos tudo, que ele é incomparável, falamos da sua pré-existência, falamos da sua encarnação. A sua encarnação envolve 3 fases, né? Se fez homens, se humilhou, mas também houve a exaltação ou a glorificação. Jesus hoje é o Jesus glorificado que está no céu, intercedendo por mim e você. E que vimos também que a sua obra redentora, vimos também os seus ofícios, o que é que estava, quais as características que Jesus cumpriu tudo. E no final, encerramos aqui hoje com a promessa da sua volta. Então, estamos todos aqui esperando que domingo não tenha nem culto. O ano passado foi um ano todinho. Quem lembra o tema do ano passado? Maranata, acabou, né? Não tem mais esse tema. O Maranata tem que estar em nossos corações. A Bíblia termina dizendo o quê? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem um versículo na Bíblia que eu não lembrei. Olha lá, André está com a camisa. O homem é para aceitar Jesus e esperar a volta dele. Porque o mundo jaz no maligno. Não tem muito projeto longo na terra não, viu? Projeto é esperar a volta de Jesus. Irmãos, eu agradeço que cada um de nós possamos ter essa fé e convicção em Jesus,
Jesus, o qual o Espírito revelou a Pedro. Jesus, o Filho do Deus vivo. Não só o Jesus da letrinha dourada ali que está ali, que a gente louva para Ele, mas também seja o Senhor da nossa vida. E com isso, diante dessa palavra, o que eu quero é que o Senhor torne minha vida cada mais uma vida de serviço. Serviço. Que seja uma vida de entrega. Uma vida de, como a de Paulo diz, deixando todo o embaraço, prossigamos para o que está proposto diante de nós. Esquecendo das coisas velhas, remoendo as coisas. Oh, mas era para ter feito isso, era para ter feito aquilo. Tem hora que a gente até se cansa. Ontem eu até falei, né? É a última vez que eu toco nesse assunto aqui de estudar com os irmãos da teologia. Se não quiser, eu nunca mais toco nesse nome. Foi, Cláudio? Foi a última vez que eu falo nesse assunto. Não quer? Não. Mas não é como a gente quer, é no tempo de Deus. Que o Senhor Jesus continue abençoando a igreja, fortalecendo, que tenha um excelente final de semana, uma reunião com sua família aí no feriado, boa. Eu, depois de 20 anos, voltei a viajar. No último mês, nos últimos 4 semanas, só uma semana eu fiquei em casa, as outras 3 foi praia. Essa agora eu vou em Coité visitar minha terra, de novo, depois de 20 anos. Aí agora é viajar, dizer que Jesus é bom e esperar a volta dele. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amo vocês em nome de Jesus. E não esqueça de orar por nossa vida, pelo meu irmão Alex, seu irmão. Viu? Não esqueça de orar por mim não, pela minha casa, pela minha esposa, pelo meu filho. Viu? Deus em Cristo os abençoe a todos grandemente.